Shalom, eu sou o Rubens e bem-vindos ao canal Talmud Torá. A paraxá dessa semana é Parashat Balak. Nesta paraxá não encontramos nenhuma mitzvah. E essa paraxá vai dizer de quando Balak traz Bilam até ele e pede para que ele vá de encontro aos filhos de Israel para amaldiçoá-los. E a paraxá inicia dizendo que Balak ben Tzipor, ou Balak, o filho do pássaro. Por que isso, filho do pássaro? O Zohar, lá no começo de seu ensinamento sobre esta paraxá, vai dizer que Balak, ele tinha um pássaro que voava, via todas as coisas, sabia de muitas coisas e passava isso para Balak. Os dois conversavam e ele sabia de tudo através deste pássaro. Este pássaro era como que o mago que ensinou Balak. E Balak, com medo por causa dos filhos de Israel, pediu que Bilam ou Balaam viesse até ele. E ele disse para este ir até o acampamento dos filhos de Israel e amaldiçoá-los. Balak, um mago, um feiticeiro muito poderoso, talvez até mais poderoso que Balaam. Por que ele precisaria disso, chamaria Balaam para que ele fizesse isso? Ele próprio não o fez. Lá no Salmo 7, Davi vai dizer o seguinte: Ve'elzoem bechol yom, e Deus se irrita todo dia, dizendo sobre os injustos, os perversos, que Deus se irrita contra estes. E Balaam, ele foi chamado para quê? Porque ele sabia este exato momento que Deus se irritava. Ele queria aproveitar essa oportunidade, esse momento, e sabendo disso, neste exato momento que Deus estivesse irritado, ele amaldiçoaria os filhos de Israel. Amaldiçoar aqui é o quê? É aquilo que é o oposto da bênção. Então, a bênção que Deus tinha dado ao povo, ela cairia por terra. Agora o povo seria amaldiçoado e não abençoado. Lá no começo do livro de Êxodo, Faraó, ele convocou seus sábios feiticeiros, seus sábios magos, para aconselhá-lo e também para que eles fizessem a mesma coisa que Moisés e Arão faziam. E nossos sábios vão ensinar que um destes magos feiticeiros era exatamente Balaam. Ele já sabia de todas essas coisas desde aquela época. Desde aquela época ele já queria acabar com a descendência de Jacó, acabar com os filhos de Israel, aquela nação numerosa escolhida por Deus. E o que aconteceu? Deus não deu abertura para isso, por não se irritar naquele momento. Isso nossos sábios vão ensinar o quê? Que Deus mostrou seu amor, sua compaixão e sua misericórdia pelos filhos de Israel. Por isso ele não se irritou naquele momento e o que Balaam e Balak pretendiam caiu por terra. E Deus disse para Balaam: agora você vai abençoar os filhos de Israel. E o que ele disse quando ele chegou diante do acampamento e viu? Ele vai dizer duas coisas. A primeira dela é:
Matov Ohaleich Yaakov Mishkanoteich Israel. Ou seja, quão belas são tuas tendas, ó Jacó, as tuas moradas, Israel. Ele está dizendo o quê? Como que eu vou amaldiçoar esse povo? Dizem que esse povo é mau, é tudo. Mas olha só, quão bons são essas coisas, quão belas. Como eu vou amaldiçoar, fazer algo contrário? Eles devem ser realmente abençoados. Ele viu que as tendas estavam bem construídas, o povo bem organizado, o povo tudo bem feito em volta, nenhuma abertura de uma tenda estava aberta diante de outra que poderia incomodar ou atrapalhar o outro da outra tenda. Então por isso ele disse isso. Ou seja, não há nada que deixe de abertura para esse povo ser amaldiçoado. Outra coisa que ele vai dizer é o seguinte: Karov dar kohav Yaakov vekam shevet Israel. Ou seja, proximamente, não agora, ele não sabe quando, se levantará uma estrela que é ali aquela que é do rei Davi, e também um cetro de Israel. O que significa isso? Nossos sábios vão ensinar que aqui há uma profecia em relação ao Messias. E aqui, dois Messias. Por quê? O primeiro da estrela de Davi, falando de quem? Do primeiro Messias. E quem é o primeiro Messias? O rei Davi, o primeiro ungido. E depois, quem é esse cetro de Israel? É o segundo Messias, aquele que virá, reunirá todo o povo na terra, onde Deus escolheu para dar para o povo e colocar a sua morada, e lá ele trará tudo sob o poder de Deus. Esse é o segundo Messias. O que acontece aqui? Ao invés da maldição, eles recebem como que uma dupla bênção de uma vez. Essa profecia messiânica. Como isso? Tudo tem a ver aqui. Primeiramente, Balac, ele queria amaldiçoar os filhos de Israel. Mas Balac era um moabita. E de Balac sairá Ruth, a moabita. E dela o Messias, que vem, o rei Davi. Dessa descendência surge a linha messiânica de Ruth, o rei Davi. E outra coisa, a jumentinha que Balaão estava, nossos sábios vão dizer que é uma das 10 coisas que foram criadas no crepúsculo da véspera do primeiro sábado. E dessa jumentinha nasceu o jumentinho da profecia messiânica. O jumentinho que Abraão levantou de manhã, selou e foi em direção ao monte em que realizaria o sacrifício de Isaac. Depois, o mesmo jumentinho que Moisés colocou as coisas e foi de volta para o Egito. E o mesmo jumentinho que é a profecia que o Messias virá sobre ele, o Messias, no caso aqui, o segundo Messias. Esse, o que reunirá todo o povo e colocará todos sob o poder de Deus. Ou seja, aqui na questão messiânica, ao invés da maldição, bênçãos e essa profecia messiânica. Balaão, ele queria
fazer uma coisa para eles como um novo Moisés. E o que ele diz? Ele profetizou o Messias que virá e fará a mesma coisa que Moisés. Trará o povo para que eles se reúnam todos na terra em que Deus escolheu para dar ao seu povo e colocar a sua morada. E também nossos sábios vão ensinar o quê? Que quando Deus abençoa, nada é capaz de amaldiçoar. O que Deus abençoa está abençoado por toda a eternidade. E se alguém disser, eu tenho medo de perder a benção. Não, não é medo de perder a benção. Se ele perdeu a benção como ele acredita, eles vão ensinar que é porque ele, na verdade, ele nunca foi abençoado. Aquele que recebe a bênção de Deus, recebeu por toda e completamente. Deus abençoa com todas as letras do alfabeto, e quando ele amaldiçoa com apenas 8 letras do alfabeto. Ou seja, a bênção é plena diante da maldição. Quero agradecer a todos, desejar a todos uma ótima semana, que estou esperando a todos para o nosso próximo encontro.